né? Meu nome é Ruth, eu sou da comunidade Cenáculo, aqui da Boa Vista dos Barbosa. Então, gente, a gente está, né, vocês estão partilhando, estudando o livro As Três Filosofias de Vida, do Peter Kraft, né? E a gente entrou no capítulo, então, A Vida como Sofrimento, né, que é baseado no livro de Jó. E vocês já trabalharam o primeiro tópico desse capítulo, que é o problema do mal. Então, hoje nós vamos terminar esse capítulo falando sobre a fé versus experiência, sobre o problema do sentido da vida e o problema de Deus, né? Os tópicos 2, 3 e 4 desse capítulo. E logo no início ali do tópico 2, o fé versus experiência, Peter Kraft vem nos falando que nós ainda arranhamos somente a superfície, apenas a superfície. Ele vai falar que o problema do mal é o mais óbvio ali que nós podemos observar no livro de Jó. Porque ele apresenta a razão contra a nossa fé, né? Ele vai apresentar os problemas ali que Deus é poderoso, mas não é bom, Deus é bom, mas não é poderoso, ou Deus simplesmente não existe. Né? Ele apresenta aquelas razões fundamentadas contra a nossa fé. Mas ele vem falar que nesses últimos 3 tópicos, né, ele nos convida a ir mais profundo, a ir mais fundo nos mistérios e nos significados que o livro de Jó vem nos apresentar. Né? Então, nós iniciamos aí o tópico 2 desse capítulo, fé versus experiência. E aí, quando ele vai nos falar sobre essa fé versus experiência de Jó, né? A fé de Jó versus a experiência de Jó, ele vai nos apresentar Deus como um vendedor de lábia, né? E Jó é aquele que compra o seu produto. E se nós trouxermos, por exemplo, para uma questão que é mais atual, que nós temos visto bastante ultimamente, né? Eu sempre vejo aquelas propagandas de marketing digital, aquele pessoal querendo vender esse produto. Você invista naquilo, confie nessa propaganda do marketing digital, para que você possa ser recompensado. Da mesma forma, é apresentado assim para Jó, né? Que ele confie em Deus e ele será recompensado. Todo aquele que confiar em Deus, todo homem que confiar em Deus será recompensado. E aí, então, Jó, ele compra esse produto, né? Ele confia em Deus e ele investe tudo. E então, de repente, Deus some, né? E ainda por cima leva tudo que ele tem. Então, como se Deus fosse esse influenciador, esse vendedor que faz Jó comprar o seu produto, investir tudo que ele tem e, de repente, Deus some. E além de sumir da vida de Jó, ele ainda leva tudo o que Jó tem. Então, nós vemos que a experiência de Jó vai contra a sua fé. Né? E aí o livro vai citar, Peter Kraft vai citar para nós, ele até chama no livro uma piada cruel, né? Sobre um pai e um filho, onde o pai pede para o filho subir num muro de 1,5 m e pular, que ele vai segurar. E o filho fala que tem medo, o filho não quer fazer isso, mas o pai pede para que o filho confie nele. Então o filho sobe no muro de 1,5 m e pula, e o pai pega. E o filho fica feliz, porque o pai segurou realmente, o pai fez aquilo que falou. E então o pai pede novamente que o filho suba dessa vez num muro de 3 metros. E o filho ainda com medo, mas o pai pede que ele confie. Então o filho sobe no muro de 3 metros e pula, e o pai novamente o segura. Então o pai pede para o filho que agora ele pule de um muro de 7 metros. E o filho ainda com medo, mas ele confia no seu pai e ele pula desse muro de 7 metros. E então, quando ele pula, o pai dá um passo para trás e o filho cai no chão. Então, primeiro o pai ganhou a confiança do seu filho com as coisas menores. E depois, quando o seu filho pula do muro de 7 metros, ele dá um passo para trás. Então, ali, nessa experiência, esse fato que Peter Kraft vai nos trazer ali no livro, vai relatar justamente essa experiência de Jó, né? Que
a sua fé, a fé de Jó afirma que aquele que confia no Senhor, ele vai ser recompensado, mas a sua experiência diz o contrário, porque Deus deu um passo para trás. E aí, se nós olharmos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, os versículos 7 e 8, o Evangelho vai nos dizer o seguinte: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis. Batei a porta e vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, a porta será aberta. E aqui na tradução da CNBB, que eu usei, o título dessa passagem, ela é até, o título é O Pedido Confiante, né? Então, Deus pede a confiança de Jó. Quando Jó confia e se lança, é como se Deus tivesse dado um passo para trás. A experiência de Jó diz que Deus deu um passo para trás, que ele não está mais ali para Jó. A sua fé diz que o que ele procurar lhe será dado, a sua fé será recompensada. Mas a sua experiência afirma que Deus não está mais ali para ele, que Deus deu um passo para trás. E é exatamente isso que é o sentimento causado no nosso coração diante das situações de sofrimento, diante das situações de provações de nossas vidas. Nós temos o sentimento de que nós caminhamos sozinhos, né? Nós temos esse sentimento ali de que a hora que nós pulamos, Deus deu um passo para trás e nós ficamos sozinhos nessa situação, né? Deus deixou que nós nos esborrachássemos no chão e nós ficamos sozinhos. Então, Deus é um Deus ausente. Essa é a afirmação que a experiência de Jó vem trazer, né? Que Deus é um Deus ausente. Mas para nós analisarmos essa afirmação, né, nós vamos partir de duas respostas. Uma resposta parte da natureza de Jó e uma resposta a partir da natureza do próprio Deus. A partir da natureza de Jó, então Jó, ali ele se lança e é como se Deus não estivesse mais ali, como se Deus tivesse o abandonado. Mas Jó, ele insiste. Jó, ele continua insistindo, ele continua investindo nesse produto. Então, Jó, ele coloca ali a sua experiência como um teste para a fidelidade de Deus. Jó quer testar até onde vai a fidelidade de Deus. Mas a realidade é que é Deus quem testa a fidelidade de Jó. É Deus quem testa a fidelidade de Jó. Porque nós podemos ver, nós podemos olhar as pessoas, às vezes, que nós conhecemos, ou ver relatos de pessoas. Muitas pessoas, elas perdem a fé, elas abandonam a fé diante das situações de sofrimento e das provações, porque elas não encontram o amparo, o consolo de Deus naquelas situações, né? Às vezes a gente pode ver, o Giovanni mesmo citava aí o filme Deus Não Está Morto, né? E se eu não me engano, no primeiro filme, né, que o professor fala que onde estava Deus, né, quando seu ente querido faleceu de câncer, né? Então, as pessoas olham, não encontram a Deus no momento de dificuldade, de provação, no sofrimento, e aí então elas preferem abandonar a fé, abandonar essa verdade de que Deus existe, de que Ele está ali. Então, Deus vem testar a fé de Jó. Por quê? Porque aquele que abandona a sua fé diante da provação, diante do sofrimento, ele está na superficialidade. Ele não adentrou esse mistério da fé. Então, Deus ele vem testar a fé de Jó para que Jó saia da superficialidade, para que Jó possa adentrar esse mistério da fé, né? Para tirá-lo da superfície, para que Jó possa enxergar Deus como uma pessoa real, aquele que está conosco, uma pessoa de verdade, né? Nós podemos, por exemplo, quando nós passamos por situações de luto em nossas vidas, né? Nós temos aquelas pessoas que vão estar conosco, vão nos consolar, vão nos amparar. Se nós vivemos uma situação de luto, aquele que está conosco, uma pessoa que está conosco, ela não tem nada que ela possa fazer para mudar aquela situação. Mas geralmente aqueles que nos amam, eles estão ali conosco.
Às vezes estão em silêncio, mas estão conosco. É só isso que eles podem fazer e é isso que eles fazem. E Deus vem testar a fidelidade de Jó, vem testar a fé de Jó, porque é dessa forma que Jó deve enxergar a Deus. Que mesmo no silêncio ali, mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada, Jó, no mistério, mergulhado no mistério da sua fé, ele tem que saber que Deus é uma pessoa real e que ele está ali. Então, Deus vem fazer esse teste da fé de Jó para tirá-lo dessa superfície e fazer com que ele mergulhe nesse mistério da fé. Para que ele enxergue Deus como uma pessoa real. E aí, Peter Kreeft vai citar no livro que o que a pessoa decide no tempo é ratificado na eternidade, né? Então, o que a pessoa decide no tempo, o que nós decidimos agora, a convicção, a verdade que nós decidimos agora, ela é confirmada, ela é ratificada na eternidade. Essa decisão essa confirmação, essa decisão de Deus como uma pessoa real para nós, ela será confirmada, ratificada na eternidade. Né? Então, Deus ele vai lapidando em nós, testando a nossa fé, ele testa a fé de Jó, para lapidar o que vai permanecer. Né? O mundo vai passar, mas essa decisão, que será confirmada na eternidade, ela é o que permanece. Por isso Deus nos lapida, testa a nossa fé, testa a nossa fidelidade, porque é isso que vai permanecer na eternidade. E a outra resposta, né, sobre esse Deus ausente, mas a partir da natureza de Deus, é que Deus, ele não pode se submeter, né? Jó, ele quer testar a fidelidade de Deus, mas Deus, a natureza dele não é uma natureza de submissão. Né? Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente. Não é da natureza de Deus, ele não é submisso. Deus não pode se submeter aos testes que Jó quer fazer com a sua fidelidade. Né? E Deus não pode responder a todos os questionamentos e todas as perguntas, as indagações de Jó, porque não é ele que responde, mas Deus é quem pergunta. Então, Deus não é submisso, não é a sua natureza a submissão, e não está na sua natureza ser aquele que responde, aquele que é questionado. A sua natureza é ser aquele que pergunta. É ele quem questiona. Né? Deus é o sujeito, né? O eu sou. Ele não é um objeto de nós, mas ele é o sujeito da nossa vida. E não um objeto onde nós podemos questionar e indagar e querer que se submeta às nossas indagações e às nossas dúvidas. Deus não é um objeto. E aí, se nós, lá na página 108 do livro, ele vai falar que ele vai citar os exemplos, né? Que quando perguntam para Deus, quando perguntam para Jesus sobre a adúltera, qual que é a resposta de Jesus? Né? Aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Quando perguntam do tributo a César, que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E quando perguntam sobre o próximo, ele fala, vai e sê tu como bom samaritano. Todo aquele que se atreve a testar Jesus, todo aquele que se atreve a testar Deus, é ele quem é testado. Aquele que questiona Deus, é ele quem vai ser questionado. Então, sempre que nós ousarmos, sempre que Jó ousou testar Deus, foi ele quem foi testado. Né? Se nós, por exemplo, nos colocarmos em uma conversa, em uma mesa redonda, né? E nessa mesa redonda tiver um doutor sobre certo assunto que está sendo questionado ali, uma pessoa que ela é mestre naquele assunto, ela é doutora naquele assunto, né? E eu tiver meros conhecimentos rasos sobre o assunto, como que eu vou ter autoridade na minha palavra para questionar aquela pessoa, né? Da mesma forma, testar Deus na nossa vida, querer testar Deus com as situações de nossas vidas, com as provações, é exatamente isso. Nós queremos questionar sobre a vida, nós queremos questionar a vida para aquele que é autor da vida, para aquele que é o Senhor da vida. Então, nós não temos esse direito de nos colocarmos neste lugar de questionadores, daqueles que testam, daqueles que querem acusar e confrontar, porque é Ele o Senhor da vida, é Ele o autor da vida.
Nós não temos capacidade para isso. Está na natureza de Deus. É Ele o Senhor, é Ele o autor. Então, quando Jó se dá conta disso, né, lá no capítulo 42, no versículo 6, encerrando ali o último capítulo do livro de Jó, ele vai falar: por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele percebe que ele tinha tomado um lugar que não era dele. Ele percebe que ele tomou o lugar de Deus. E então, Jó, quando ele se coloca em silêncio, é que ele começa a encontrar a resposta que o seu coração tanto pedia, que ele tanto indagava. Né? E aí nós vemos, então, que o silêncio é necessário. Diante do sofrimento, diante dessa experiência de fé, né, versus a experiência, quando a nossa experiência diz o contrário da nossa fé, aquilo que é necessário para que nós possamos mergulhar no mistério dessa experiência é o silêncio, a espera. O silêncio e a espera são necessários para que nós mergulhemos nesse mistério. E não porque Deus é um Deus de silêncio, mas porque Deus é o Verbo. Né? Ele vai nos falar no livro que somente no silêncio a fé e a experiência se alinham perfeitamente. Somente no silêncio a fé e a experiência se alinham perfeitamente. Porque o nosso Deus é o eu sou, e somente o silêncio vai nos deixar experimentar deste eu sou, encontrar-nos com esse eu sou. Por isso, esse silêncio, para que nós possamos ouvir o verbo, é que vai nos deixar encontrar este verbo. Então, quando nós questionamos, quando nós queremos nos colocar no lugar de Deus, no lugar daqueles que questionam, daqueles que perguntam, nós estamos no caminho errado, né? Assim como nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Por isso é preciso tomar consciência desse silêncio, porque é Ele o verbo. É Ele quem questiona, é a natureza de Deus. E aí nós passamos então para o terceiro tópico do capítulo, que é o problema do sentido da vida. Né? E quando Jó, lá no capítulo 10, versículo 18, vai questionar, né? Por que me tirastes do seio de minha mãe? Qual o sentido? Por que disso? E aí nós vemos a vida de Jó dividida em duas partes, né? O procurar e o encontrar. E nós sabemos que o encontro, a resposta do sentido da sua existência é o encontro com Deus. Mas quando nós olhamos para o procurar, né? Por que Deus, para quê? Por que Deus deixa que Jó sofra tanto? Porque nesse procurar, até que Jó chegue a esse encontro, Deus permite que Jó sofra tanto. Qual o sentido dessa procura? E aí ele vai nos apresentar no livro seguinte. Será que Deus quer ver até onde Jó vai? Ou será que Deus apostou com o inimigo, né? Apostou com o demônio sobre a decisão de Jó? Deixa eu lembrar onde que eu estava aqui. Tá. Então, quando nós procuramos quando nós queremos entender esse sentido do procurar de Jó, né? Deus não estava fazendo nenhum teste com Jó, nenhuma aposta, não era isso, mas o sentido desse procurar está no bem de Jó. É para o bem de Jó que Deus permite todo esse procurar, tudo aquilo que Jó sofreu e agonizou durante esse procurar. O livro vai dizer que a cruz é um presente especial que Deus dá aos seus amigos. A cruz é um presente especial que Deus dá aos seus amigos. E ainda cita o mundo como um vale para forjar almas. E aí ele vai citar, né, C.S. Lewis, que fala que para encontrar Deus face a face é preciso ter um rosto. Para encontrar Deus face a face é preciso ter um rosto. E aí quando nós olhamos a Sagrada Escritura, né, lá no Evangelho de São Mateus, quando ele vai falar das bem-aventuranças, fala que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o Salmo 23, 24 vai nos falar que subirá ao monte aquele que tem coração puro. Então, quando ele nos diz que para ver Deus face a face é preciso ter um rosto,
E a palavra de Deus vai nos falar que verão a Deus aqueles com o coração puro, subirá ao monte aquele com o coração puro. Então, nós precisamos ter o nosso rosto, ganhar o nosso rosto, conforme a palavra de Deus vem nos dizer, com a pureza, né? Nos purificar. A pureza é essa exigência para que nós vejamos a Deus, né? Puros como nós fomos feitos por Deus. Esse rosto puro, como foi feito por Deus. Assim nós nos tornamos nós mesmos pelo sofrimento, mas não pelo pecado, né? E aí eu pensava nessa questão que para nós nos tornarmos puros, para ver a Deus, ganhar esse rosto de pureza para ver a Deus, nós precisamos nos purificar de todas as coisas. E quando nós pecamos, o pecado ele causa um estrago muito grande em nós, que além do arrependimento, além do perdão, Deus ele trabalha o nosso coração para curar todas as feridas, para curar todas as mágoas, né? E tudo isso gasta muito tempo, gasta muito, nós sofremos demais, né? E eu pensava que quando nós entendemos isso verdadeiramente, né, nós queremos fugir realmente do pecado. Porque existe esse sofrimento que Deus permite, que vai nos lapidando, que vai nos formando, nos purificando para esse rosto que vê a Deus face a face. E existe o sofrimento que é desnecessário em nossa vida, né? O sofrimento que nós causamos, o sofrimento que é consequência dos nossos próprios atos, né? O sofrimento que Deus não deseja para nós. Por isso, o Senhor vai permitir esse sofrimento que nos lapida, esse sofrimento que nos forma, que nos devolve esse rosto. E aí ele vai falar no livro que, então, o sentido da vida é a guerra. Ou nós derrotamos os nossos inimigos, ou nós morremos. Né? E nós precisamos aprender a perder tudo, menos Deus. Então, o sentido da nossa vida está nessa guerra, onde nós precisamos derrotar os nossos inimigos, custe o que custar, porque senão seremos nós que seremos derrotados, seremos nós que morreremos. E ali nós temos que aprender que nós podemos perder tudo durante essa guerra, menos Deus. Tudo pode ser perdido, menos Deus. E aí, nesse sofrimento, nessa guerra, nessa batalha, nós vamos nos deixando esculpir e lutando espiritualmente. Porque aí é grandioso. Ele vai falar que é admirável nós vermos a obra que Deus faz com tão poucas marteladas. Né? Que quando nós enxergamos aquilo que Deus faz em nós, quando nós enxergamos o tamanho da maravilha, o lugar onde a misericórdia de Deus nos leva, nós vemos que toda dor é pouca perto disso. O trabalho que Deus realiza em nós, o tanto que Ele permite que nós soframos para nos lapidar, é muito pouco perto da obra final, perto de onde Ele nos leva, de onde a sua misericórdia nos leva, perto de onde Ele nos faz chegar. E então, Ele vem nos trazer aqui um único método para nós descobrirmos quem nós somos, é viver. Né? Viver essa procura que Jó viveu, né? Deixar-se lapidar pelo sofrimento, saber viver essa guerra, esse sentido da vida, para que nós possamos viver o encontro. Né? Procurarmos a verdade, nós mesmos, nós batalharmos nessa guerra, para que nós possamos encontrar o Criador. E nele nós encontramos a nossa identidade. Né? Nós encontramos o Criador. Depois de toda essa busca, depois de toda essa procura, nós encontramos o Criador e ali nós vamos encontrar a nossa identidade. Ali nós encontramos o sentido da nossa vida. E aí, nesse encontro com o Criador, ele vem nos apresentar, então, o quarto tópico desse capítulo, né? Que é o problema de Deus. E aí, o problema de Deus que nós podemos ver em Jó, o problema não é que Deus existe e não é quem é Deus. Mas o problema que ele vem nos apresentar é quem é Deus para Jó. Né? Quem é Deus, então, nos trazendo quem é Deus para nós. O problema de Deus em nossas vidas não é que Deus existe, não é quem é Deus, mas quem é Deus para mim, quem é Deus para nós.
E aí ele vai apresentar, então, nesse questionamento, quem é Deus para Jó, né? Aí ele apresenta, então, os dois problemas. O Jó e a busca, e Deus e o encontro. Jó e a sua busca, e Deus e ao encontro. E quando nós olhamos para Jó, com a sua busca, nós vemos lá no capítulo 42, quando vai encerrando o livro de Jó, que no versículo 7, o versículo 7 nos fala que, tendo acabado de falar com Jó, o Senhor dirigiu-se aos seus amigos. Estou indignado contra ti e os teus dois amigos, porque não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Deus, então, ele repreende os amigos de Jó. Mas aí nós podemos olhar, né, a contradição disso tudo, né? Porque antes, se nós pegarmos ali antes dessa passagem no livro de Jó, Jó ele está irritado com Deus, né? Jó ele acusa Deus, Jó ele se coloca ali em igualdade com Deus num tribunal. Se eles forem para um tribunal, ele ganharia de Deus, porque Deus é injusto. Jó ele se irrita com Deus, ele briga com Deus, né? E nessa irritação, Deus ainda repreende os seus amigos, que trazem ali palavras corretas sobre Jó. E aí nós podemos ver, então, duas questões quando Deus ele repreende os amigos de Jó. Deus repreende os amigos de Jó e defende Jó como seu servo. Primeiro, porque Jó, ele não fala a verdade sobre Deus, né? Quando ele acusa Deus, quando ele fala que Deus é injusto, quando ele está bravo com Deus e quer ir para o tribunal, Jó, ele não fala a verdade sobre Deus. Essa não é a verdade sobre Deus. Mas ele fala verdadeiramente com o seu coração. Ele fala de coração. Já os seus amigos, eles falam a verdade sobre Deus, palavras corretas sobre Deus, mas eles não falam verdadeiramente. As suas palavras não vivem a verdade. Né? Então, as palavras de Jó não trazem verdade. As palavras de Jó não estão na verdade, mas Jó está. Já os seus amigos, eles trazem palavras que estão na verdade, mas eles não estão. E é essas palavras, esse falar verdadeiramente com o seu coração, que vai refletir a relação de Deus com Jó. Ele fala com o seu coração. E aí no livro, Peter Kreeft vai nos trazer como exemplo a relação de marido e mulher, né? Ele fala que Jó é aquele que briga, né? Jogando pratos no outro. Né? Quando a mulher tá brava com o marido e ela joga os pratos no marido e grita enquanto joga os pratos, para que os pratos quebrem no marido, e ela expressa ali tudo aquilo que está no seu coração. Mas os amigos, eles falam a verdade sobre Deus, mas eles são aquele marido e mulher que dormem em quartos separados, que o seu relacionamento é só de aparência, um relacionamento só de aparência. Eles falam a verdade sobre Deus, mas se comparado a um relacionamento de marido e mulher, é um relacionamento de aparência, porque lá dentro da casa, eles dormem em quartos separados, eles não se relacionam. Já Jó, ele expressa ali a sua raiva, ele expressa os seus sentimentos, ele joga os pratos, mas ele vive uma relação com Deus, ele fala de coração. É por isso que Deus repreende os amigos. Porque Jó está expressando a sua relação, mas os seus amigos, por mais que falem palavras verdadeiras sobre Deus, eles não se relacionam, eles não falam verdadeiramente. E o segundo motivo que Deus repreende os amigos de Jó, né, é que Jó, ele fala com Deus. Né? Jó, ele fala com uma pessoa presente, ele se dirige a Deus. Já os seus amigos, eles falam de Deus. Né? Igual nesse exemplo que nós usamos do marido e mulher, Jó, ele briga e briga com Deus, diretamente com Deus. Ele fala com Deus. Já os seus amigos, eles falam a verdade sobre Deus, mas eles falam de Deus. Eles não falam com Deus, para Deus. Então, Jó, ele vive essa realidade de um Deus que é presente, que ele está falando com Deus, uma pessoa real, presente, com quem ele fala. E os seus amigos, eles falam de uma pessoa ausente, né?
E aí, Peter Kraft até cita no livro que é a mesma coisa de nós estarmos sentados numa mesa e nós falamos do Leandrinho, do Giovanni, por exemplo, sem que eles estejam na conversa. Nós nos referimos a eles sem falar diretamente com eles, sem que eles estejam na conversa conosco, né? Então, Deus ele vem repreender os amigos de Jó, primeiro, porque eles falam a verdade, mas não falam de coração, porque eles não têm um relacionamento com Deus. E segundo, porque eles falam de Deus como uma pessoa ausente. Já Jó, ele fala, ele não traz palavras que expressam a verdade sobre Deus, mas ele expressa o seu relacionamento. Expressa verdadeiramente e ele fala para Deus, diretamente com Deus. E aí, então, nós passamos para a segunda questão desse tópico, que é Deus e o encontro, né? Essa segunda questão que vem esse segundo problema que vem nos explicar quem é Deus para Jó, quem é Deus para nós, né? Que é Deus e o encontro. Quando nós vemos lá no capítulo 42 mesmo de Jó, os versículos 2 a 6, especificamente o versículo 5, eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. E aí nós vamos ver que Jó, ele se satisfaz de repente. Ele passa toda a sua procura ali, toda a sua busca com muita exigência, uma pessoa muito exigente, com muitos questionamentos, muitas indagações, que testa Deus o tempo todo, e de repente, do nada, Jó se satisfaz. Ele é uma pessoa satisfeita. Mas por quê? Porque Deus respondeu todos os seus questionamentos, ou porque Deus devolveu tudo aquilo que havia tirado de Jó? Não. Deus não responde todas as perguntas de Jó, porque isso nunca é suficiente. Deus não tem que responder todos os nossos questionamentos, e nenhuma resposta é suficiente ao nosso coração. Porque quando nós alcançamos uma resposta, surge um novo questionamento em nós. Então, Deus não responde os questionamentos de Jó, mas ele responde Jó em si mesmo, o anseio do seu coração, que era ver a face de Deus, que era ver a verdade. E aí, quando Jó, então, ele vê Deus face a face, quando ele vê a verdade, não existem outros questionamentos no seu coração. E aí, a única coisa que Jó pode fazer é declarar, se declarar. Ele conhecia só por ouvir, mas agora ele vê com os seus próprios olhos. Então, ali Jó se satisfaz, não porque ele encontrou tudo aquilo que ele achava que ele queria, mas sim porque ele encontrou o que o seu coração queria de verdade, o verdadeiro anseio do coração do homem, o verdadeiro anseio do nosso coração, que é Deus, a única garantia que nós temos. Porque quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos essa resposta, pode nos ser tirado tudo, menos a nossa única garantia, que é Deus. E é ali que nós encontramos, fechamos todo o sentido de nossa vida, né? É ali que nós encontramos a plena realização. Porque nós podemos ter um bom trabalho, nós podemos ter bons amigos, uma boa família, podemos ter bons relacionamentos, uma boa comunidade, mas tudo isso nós temos a chance de perder. Tudo isso nós vamos perder um dia. Mas o Senhor é a nossa única garantia. Então, quando Jó, depois de toda a sua procura, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que Deus lapida nele, ele entende, encontra Deus, ele encontra a verdade, ali o seu coração se satisfaz e acabam todos os questionamentos. E é exatamente essa experiência, quando nós nos colocamos a trilhar a nossa caminhada, e especificamente nós que nos colocamos para trilhar essa caminhada de vida intelectual, todo o questionamento, todo o anseio do nosso coração só terá sentido na nossa única garantia, que é Deus. Amém, galera. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Na segunda parte que a gente trabalha Jesus, maior filósofo já existiu, a gente está fazendo um caminho da terceira resposta da filosofia, né? A filosofia busca a metafísica
entendemos que Jesus é a metafísica de Deus. A filosofia busca o conhecimento, a episteme, entendemos que o conhecimento de Deus se dá por Jesus Cristo. E agora, nessa semana passada e hoje, a gente está trabalhando a antropologia, né? Que é o conhecimento do homem. Então, a antropologia é levar o homem a conhecer o real e conhecer a si mesmo. Tá? E o caminho que Peter Kreeft traz conosco no livro é o caminho de que nós nos conhecemos tendo conhecido o verdadeiro homem. Deus feito homem em Jesus Cristo. Nessa segunda parte, sobre a antropologia, o Peter Kreeft, ele traz, durante uma boa parte do capítulo, São João Paulo II. E Peter Kreeft, quando cita São João Paulo II, ele diz que, na visão dele, São João Paulo II é o maior antropólogo do século XX. E veja como a nossa igreja é rica, né? Nós temos, na figura de Bento XVI, o maior filósofo do século XX. Me arrisco a dizer o maior filósofo da idade contemporânea. Quando nós falamos de idade contemporânea, a gente fala do final do século XVIII, Revolução Francesa, até agora. Então, Bento XVI é o maior filósofo desses tempos. E São João Paulo II é o maior antropólogo da idade contemporânea. E aqui eu não estou falando filósofo cristão ou antropólogo cristão, não. Estou falando de filósofo e antropólogo em sua capacidade de reflexão, né? Depois nós vamos trabalhar no módulo 3, Bento XVI, vamos poder aprofundar na filosofia dele, e vamos comprovar que sim, não há filósofo como Bento XVI. E o Peter Kreeft, ao explicar a antropologia de Jesus Cristo, ele propõe uma reflexão acerca de São João Paulo II. Então, a aula de hoje é baseada em Peter Kreeft, no livro, é fundamentada, depois vou passar para vocês as páginas, é fundamentada, só que a gente vai trabalhar a partir da visão de São João Paulo II, tá? E a referência que a gente vai ter para isso é esse livro aqui de São João Paulo II, chamado A Teologia do Corpo, que, na verdade, é uma reunião das catequeses dele. Pegaram as catequeses de quarta-feira de São João Paulo II durante 5 anos, de 1979 até 1984. Foi reunida todas as catequeses dele de quarta-feira, e aí nasceu a Teologia do Corpo, onde São João Paulo II apresenta a sua visão do homem. E toda a antropologia de São João Paulo II passa pelas catequeses. Durante esses 5 anos, tem um mosquito aqui, durante esses 5 anos de ensinos em suas catequeses de quarta-feira, ele vai traçando o que é o homem e como o homem conhece a Deus. E o Peter Kreeft cita como referência São João Paulo II. Então, vamos lá, que o caminho que nós vamos fazer hoje é o caminho do maior antropólogo da idade contemporânea. Podemos encher a boca para falar que o maior antropólogo da idade contemporânea é da nossa igreja. Lembrando, antropos, homem, o estudo do homem, o conhecimento do homem. Como São João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele apresenta essa ideia do conhecimento do homem. Ele vai partir da seguinte ideia. Deixa eu arrumar aqui, beleza? Ele vai partir da seguinte ideia. Cristo é o sentido do homem. Ponto. E aqui é um imperativo categórico. Isso não é uma reflexão. Isso não é uma visão crítica. Isso não é uma capacidade de debater se isso é ou não é verdade. Não. Partindo da antropologia cristã de São João Paulo II, o homem não pode dar a si mesmo. Isso está muito alinhado também com o pensamento de Bento XVI, num livro que Ratzinger ainda escreve, chamado Fé e Futuro. O homem é incapaz de dar a si mesmo. Se a antropologia é o estudo do sentido do homem, e Cristo é o sentido do homem, então Cristo é a própria antropologia. O homem não vai conhecer-se se não antes conhecer a Cristo. Só Jesus mostra o homem a si mesmo. Por quê? Porque Jesus é a palavra feito carne, é o verbo encarnado, é o Logos. Quando Jesus vem habitar entre nós, não se prende ao ser igual a Deus e se faz homem, ele mostra para o homem o que é o verdadeiro homem. E Bento XVI, buscando o Concílio Vaticano II, num determinado momento, que cita algo nessa linha, Bento XVI, não, desculpa, São João Paulo II, porque na aula anterior eu falei de Bento XVI, então se por acaso eu falar de Bento XVI,
Eu estou falando de João Paulo II, tá, gente? Desculpa. São João Paulo II, buscando no concílio, ele vai dizer, olha, somente o mistério da palavra feito carne é que o mistério do homem fica claro. O homem não se conhece se antes não conhecer a Cristo. E Cristo, fazendo referência a Santo Tomás de Aquino, é aquela imã, aquela força que nos atrai até Deus. Na revelação, no Verbo encarnado, no Logos, o homem descobre o que ele é. Vejam, enquanto o homem não voltar o seus olhos, seu coração a Cristo, ele não saberá o que ele próprio é. Porque o sentido da vida do homem não pode ser o próprio homem. A Lara falou bastante disso semana passada. Se eu coloco em minha vida o meu próprio sentido, eu vou fracassar. O sentido de minha vida, ele é transcendente. O sentido de minha vida, ele é metafísico. É o verbo de Deus que se faz carne. É o Logos que vem habitar, se apresentar como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E no momento em que eu aproximo a minha vida desse verdadeiro homem, eu me torno homem, na essência da palavra. E é legal porque, segundo São João Paulo II, nesse momento, o homem volta à sua dimensão transcendente. A antropologia que ensina que o homem deve viver o hoje, conhecer o hoje, e viver essa materialidade do mundo, é uma antropologia, vou chamar, parece pesada, mas é isso, desonesta. Porque o mundo, ele é imanente. Daqui a pouco São João Paulo II vai falar isso com a gente melhor. O mundo é agora. O homem não é imanente, o homem é transcendente. E o homem só encontra seu sentido quando ele for atraído para Deus. E quem atrai o homem para Deus é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Nós não conseguiremos ser perfeitamente deuses, porque somos criaturas. Mas podemos buscar a perfeição do homem para nos aproximar de Deus. E a isso nós chamamos de santidade. Em Jesus Cristo, nós encontramos perfeitamente Deus revelado ao homem. E em Jesus Cristo, ao olhar para ele, nós vemos o âmago de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus. Veja a humanidade, como ela tem buscado um sentido para a sua própria vida. Veja o homem buscando sentido em ideologias, em doutrinas políticas, no relativismo, no materialismo. E onde o homem contemporâneo tem chegado? O homem tem chegado numa cultura de morte. Porque ele tem buscado sentido nele mesmo. Ele não tem se conhecido. E aí o homem começa a se perguntar quem me roubou de mim mesmo. Ou então ele começa a buscar o egoísmo, e ele começa a buscar no capital, ele começa a buscar uma série de coisas, o sentido para a sua vida, e deixa de olhar para Deus. E no momento em que o homem deixa de olhar para Deus, ele deixa de olhar para aquele que pode fazer o homem ter o sentido, que é Cristo. Veja esse silogismo que interessante, que São João Paulo II faz. Fomos criados à imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Logo, o sentido da vida do homem é ser pequenos cristos. E é legal que Peter Kreeft gosta muito, eu tenho descoberto o quanto Peter Kreeft gosta de silogismos para chegar a um conhecimento. E pegando a catequese de São João Paulo II, ele constrói esse raciocínio muito bem. Fomos criados à imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Logo, o destino final do homem é ser pequenos cristos. Em que sentido? Nascendo de novo.
E aí, Peter Kraft traz nesse capítulo o personagem de Nicodemos. E toda a conversa que nós temos entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus propõe para Nicodemos o nascer de novo. E nascer de novo significa, Nicodemos, tornar-se verdadeiramente homem em Deus. Perceba que o caminho pedagógico de Jesus para se apresentar como verdadeiro homem e nós tornarmos verdadeiramente homens é um caminho muito didático. Eu me tornarei um verdadeiro homem, eu, Giovanni, na condição de professor, na condição de marido, na condição de cidadão, na condição de missionário, em todas as dimensões. Se o sentido de minha vida for realmente Cristo. Eu tiver o meu olhar voltado para Ele e me tornar um pequeno Cristo. E São João Paulo II continua, e ele faz um exercício interessante na teologia do corpo. Ele levanta a questão da maneira como que Deus se apresenta ao homem. É a ideia do eu sou. No eu sou, Deus se apresenta ao homem. E na encarnação, o ser, e percebam ser com um S maiúsculo, se torna um ser. É o transcendente que se torna imanente. Para devolver a transcendência do homem. É Deus que se faz homem. Na encarnação, o que aconteceu? O sujeito se tornou um objeto. Em qual relação de objeto? Na filosofia, quando a gente se refere ao objeto é aquilo que pode ser conhecido. Toda vez que a filosofia se referir a algo como objeto significa aquele que se faz conhecido. Tá? E, segundo São João Paulo II, o sujeito, que é Deus, se torna objeto. Ou seja, se faz conhecido. Para que o homem conheça o verdadeiro sujeito que é Deus. Lembra que a gente trabalhou no módulo primeiro? E eu falei outro dia isso com vocês também. Não dá para conhecer a Deus, mas Deus se faz conhecido em Jesus Cristo. Então, o sujeito por excelência, que é Deus, se torna objeto, se faz conhecido. E no momento em que o homem volta o seu olhar para o objeto, ele é atraído para chegar ao conhecimento do sujeito, que é Deus. E é nesse momento em que o homem torna-se verdadeiramente homem. Nenhuma psicologia, nenhuma ciência será capaz de fazer o homem conhecer a si próprio na sua essência, na sua plenitude, se ela não estiver voltada para Deus. Em que momento o sujeito se torna objeto? O sujeito se torna objeto quando o verbo se encarna. O verbo encarnado é o sujeito feito objeto. E em que momento o homem passa a chegar ao conhecimento do sujeito? Quando esse objeto revela Deus. O que é o evangelho? Senão o objeto revelando o sujeito. É Jesus que se faz homem, revelando o reino de Deus, para onde nós todos vamos. Portanto, se a minha vida ela não for uma perseguição ao reino de Deus, a minha antropologia ela é completa. O conhecimento do meu ser, o conhecimento daquilo que eu sou, torna-se incompleto. E Peter Kraft, ele vai trazer uma citação de Santo Atanásio, no século IV, que é citado por alguns momentos por São João Paulo II, que explica exatamente esse processo. No momento do credo de Santo Atanásio, a oração diz o seguinte: a encarnação não aconteceu pelo rebaixamento da divindade em humanidade, mas pela elevação da humanidade em divindade. É o homem que, atraído por aquele imã, se eleva a ser um pequeno Cristo, a ser como Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança.
A nossa imagem e nossa semelhança não é em relação ao mundo, é em relação a Deus. Então, há um processo onde a nossa humanidade se aproxima de Deus. O homem só conhece a si mesmo quando a sua humanidade se aproximar de Deus. Vejam as grandes correntes de pensadores do século XX. Vamos falar do período contemporâneo, século XIX, século XX. Tentaram explicar o que é o homem. Jean-Paul Sartre, por exemplo, fala, olha, o homem é um ser pelo qual nada veio ao mundo. Nós somos um acaso, lançados no mundo, sem uma natureza pronta, sem um propósito, e vamos fazendo. Isso é um existencialismo puro, que não explica o que a antropologia de fato. Peguem, por exemplo, Albert Camus, que vai dizer, olha, nós somos, na verdade, estranhos desse mundo. O mundo não tem nenhum sentido que a gente se vê totalmente perdido nele. E tantos outros pensadores do século XX, XIX, agora XXI, que tentam explicar a antropologia, o que é o homem, e não chegam a uma resposta. Por quê? Porque perderam a dimensão do transcendente, da divindade. Segundo o credo de Santo Atanásio, segundo os ensinos da catequese de São João Paulo II e a análise que Peter Kreeft faz, não é Deus que muda, não é Deus que se rebaixou somente. Deus se fez homem para que o homem atingisse a divindade. O homem ele não pode agir sobre a natureza de Deus. É Deus que, ao assumir a natureza humana, nos dá a condição de alguma maneira, agir sobre ele. E como nós podemos agir sobre Deus? Decidindo se a gente o aceita ou se a gente o rejeita. Aceitar a esse Deus é compreender o que o homem de fato é. Rejeitar a esse Deus é passar a vida buscando entender o que o homem é e não chegando a resposta alguma. Não chegando a resposta alguma. Precisamos buscar conhecer o que somos. Numa segunda parte da reflexão sobre a antropologia de São João Paulo II, Peter Kreeft nos leva a refletir sobre a relação do homem e do mundo. Ambos foram criados por Deus. E ele vai citar São João Paulo II também para entender por que homem e mundo são diferentes e ao que nós pertencemos. Segundo São João Paulo II, na Teologia do Corpo, o modo de entender o homem e o mundo são completamente diferentes. Ele parte do seguinte princípio: tanto o homem quanto o mundo foram criados por Deus. E aqui, São João Paulo II vai lá no Santo Tomás de Aquino, que por sua vez foi no Aristóteles, a primeira causa, o primeiro motor. São João Paulo II, na sua catequese, ensina o seguinte, ó, antes da existência de ambos, o homem e o mundo, um antecedente que prepara tudo harmoniosa e inteligentemente, conferindo por antecipação o valor de dignidade às coisas. Existe alguma coisa anterior a tudo, que, segundo a tradição, é aquele ser necessário, que, segundo Aristóteles, era o primeiro motor. Santo Tomás de Aquino é Deus. Segundo Santo Tomás de Aquino é Deus. E ele criou todas as coisas. Esse ser necessário, esse Deus, ele não é gerável, ninguém o criou. Ele não é mutável, ele simplesmente é. E ele não é corruptível, ele é bom. Esse ser necessário é a origem de todas as outras criaturas e sem esse ser necessário nada existiria. Vejam, a antropologia do homem, o homem só conhecerá aquilo que ele é se ele chegar a esse ser necessário. Como é que eu posso conhecer aquilo que eu sou se eu não conhecer os meus pais? Os meus pais dizem muito daquilo que eu sou.
Como é que eu vou conhecer meus pais se eu não conhecer os meus avós? E se eu for voltando, eu vou voltar naquele que criou todas as coisas e não foi criado. Esse Deus criou o homem e criou o mundo. Esse Deus é a origem de tudo. Só que percebam, nós não pertencemos a esse mundo. Nós, criaturas, não nos assemelhamos ao mundo. Quando nós pegamos os 3 capítulos de Gênesis, o texto sagrado mostra Deus pensando o homem e o mundo. É o faça-se, e no caso do homem, o façamos. Só que, em relação ao homem, Deus estabelece o ser humano semelhante a si. O homem não é semelhante às outras coisas. Ora, se nós somos semelhantes a Deus, nós só vamos entender o que somos se buscarmos conhecer a Deus. Ou melhor, se chegarmos ao conhecimento de Deus. Olha que reflexão interessante que São João Paulo II faz. É impossível reduzir o homem ao mundo. É impossível reduzir o homem ao mundo. Não dá para explicar o homem pelo olhar do mundo. Isso é impossível. Nós só podemos explicar o homem sob a ótica de Deus. Porque nós não fomos criados à imagem e semelhança do mundo. Portanto, o pecado não há mais espaço em nossa vida. O homem será e se conhecerá quando ele aceitar a Deus e buscar ter uma vida semelhante à dele. Quando a gente canta no grupo de oração, eu sei, eu não pertenço a esse mundo. Ou então, quando a gente diz que nós não somos desse mundo, é verdade. Nós estamos, mas nós pertencemos ao reino de Deus. E vamos alcançá-lo quando conhecemos aquilo que nós formos, buscando ser semelhantes a Deus. E para encerrar, São João Paulo II tenta entender na teologia do corpo qual é a relação do homem e do mundo com Deus. Como o homem e o mundo se relacionam com Deus. E ele parte de uma diferença importante entre o mundo e o homem. Primeiro, o mundo ele participa do ser necessário por imanência. Aqui ele não está dizendo que Deus está em tudo ou Deus se divide em todas as coisas. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as coisas do mundo, o mundo em si, ele não possui uma transcendência. O mundo em si, ele não possui uma dimensão fora. Quando ele se refere a isso, ele está falando, olha, o mundo foi criado por Deus e é mantido por Deus. Deus mantém todas as coisas. Só que há uma diferença importante entre o mundo e Deus. Desculpa, entre o mundo e o homem. Quando a gente fala que o mundo ele participa da realidade de Deus por imanência, ele está dizendo que imanência não no sentido do Deus que se reparte em cada coisa, ou que cada coisa é Deus. Não é isso. Ele está dizendo no sentido de que a ação de Deus sobre o mundo é invisível sobre as coisas que as mantêm. A ação de Deus sobre uma árvore é invisível sobre a árvore. A árvore não tem a consciência de Deus agindo sobre ela. A ação de Deus sobre os animais é invisível aos animais. Agora, o homem não. O homem ele participa do ser necessário por transcendência. Porque ele é semelhante ao transcendente. O homem é feito à imagem e semelhança desse ser necessário. O homem participa da natureza divina enquanto homem. E o homem é o único de todas as criaturas capaz de encontrá-lo. Portanto, a antropologia só faz sentido quando o homem voltar ao transcendente, quando o homem voltar a Deus. Então, todas as tentativas de explicar o homem
pela razão pura e simples, ou pela imanência pura e simples, vão fracassar. Vamos compreender o que somos quando voltarmos a ser Deus. Desculpa, voltar a ser como pequenos cristos. Aproximar a nossa vida de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.